Tudo bom com você? Aqui no Ocidente a gente desvaloriza os sentidos, as emoções e sobrevaloriza a razão. Não cabe aqui discutir por que isso acontece, mas isso é evidente, inclusive no contexto religioso. A gente meio que pensa que a racionalidade é um meio bom de conhecer e se conectar com Deus, e os sentidos, as emoções são meio segunda classe, sabe? E é como se na nossa mentalidade as emoções, os sentidos tivessem sido mais contaminados pelo pecado do que a razão, do que a racionalidade. E eu pergunto para você, será que isso é verdade? Olha só, em primeiro lugar, é impossível a gente separar razão e emoção, razão e sentidos. Todo o nosso conhecimento de mundo e contato com o mundo é mediado pelos nossos sentidos, pela nossa audição, pela nossa visão, pelo tato. Se a gente não tiver os sentidos, a gente nem tem contato com o mundo. Então é impossível exercer qualquer racionalidade sem a mediação dos órgãos do sentido. Tá? Então essa separação que a gente faz, ela não existe na vida real. Em segundo lugar, não é verdade que as emoções tenham sido mais contaminadas pelo pecado do que a razão. Segundo a teologia mais tradicional, todo o nosso ser foi contaminado pelo pecado de forma integral. E, em último lugar, a gente vê na Escritura que os sentidos também servem para a gente se conectar com Deus. Olha só, a fé vem pelo ouvir. Não é isso que Paulo diz escrevendo aos Romanos? Pela audição. Ou, se você não tiver esse órgão do sentido, a fé vem pela leitura, né, da Escritura, pela visão. E eu vou mais para trás. Pensa no tempo do tabernáculo, no tempo do templo. Você sabia que a presença de Deus nesse ambiente tinha um cheiro característico? É isso mesmo. Deus mandou fazer uma receita de incenso que era para uso exclusivo no santuário. De modo que quando alguém sentia aquele cheiro, ele dizia assim, eita, é a presença de Deus. Então, era um jeito de a pessoa sentir a presença de Deus, era sentindo aquele cheiro característico daquele incenso, que só poderia ser usado naquele lugar e para aquela finalidade. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Essa separação que a gente faz é ilusória, e pode ser perniciosa, pode ser perigosa, porque faz a gente pensar que os sentidos são um meio que Deus não usa para a gente se relacionar com Ele. E, ao contrário disso, é verdade que Deus se vale dos nossos sentidos, das nossas emoções, para se conectar com a gente. Eles não são... Esse sentir não é imprescindível. Você já deve ter ido para um culto onde você não sentiu nada. Mas Deus estava ali. Mas eu garanto para você que é muito melhor você estar num culto e sentir a presença de Deus, e você sair dali muito mais animado ou muito mais fortalecido, porque a gente precisa disso. Deus não mandaria fazer uma receita exclusiva de incenso se isso não fosse necessário. Deus não nos daria órgãos do sentido se isso não fosse necessário, inclusive para a gente se relacionar com Ele. Tá bom? Então, da próxima vez que você for na igreja cultuar, lembre-se que visão, audição, tato, olfato,
tudo isso a gente pode usar para a glória de Deus e para se relacionar com Ele. Abração aí para você, tenha um bom dia.